Gente, muito boa noite para vocês. Espero que todo mundo esteja bem. Se não tiver, eu deixo esse versículo que eu falei para Lailinha aqui, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, que independente das dificuldades, independentemente dos sofrimentos que a gente esteja passando, Deus nos acolhe, Deus é misericordioso conosco e a alegria vai vir pela manhã. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Gente, vamos lá. A gente começou falando sobre poder executivo. Na aula passada, a gente fez uma breve introdução em relação ao poder executivo, sobre quem era titular do poder executivo, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal. E a gente até falou em relação às idades, né? Na aula passada teve, não sei quem foi que falou que ficou indignado com a questão das idades, né? As idades mínimas para ocuparem os cargos políticos. A gente falou que. Ah, foi a Kathleen. Eu ia falar que era a Kathleen, mas eu fiquei com medo de não ser. Mas a Kathleen ficou até indignada com a questão das idades. Mas, para fins do executivo, o presidente da república tem que ter no mínimo 35 anos, o governador tem que ter no mínimo 30 e o prefeito tem que ter no mínimo 21 anos. E hoje a gente vai falar dentro do poder executivo sobre mandatos e sistemas eleitorais. Então a gente vai começar falando o seguinte: ah, no poder executivo, tá? No poder executivo, os chefes do poder executivo têm um mandato de quanto tempo? Até quanto pode ser o mandato de um presidente da república? Ou até quando pode ser o mandato de um governador? Ou até quando pode ser o mandato de um prefeito? O mandato do presidente, do governador, do prefeito é de 4 anos, tá? O mandato dos chefes do executivo são de 4 anos. Permitida uma reeleição. Permitida uma reeleição. E é isso daí, eu queria que vocês ficassem ligados. Os chefes do poder executivo, quando eles são eleitos, eles podem ficar no máximo 8 anos no poder. Eles podem ficar no máximo 8 anos no poder. Por que no máximo 8 anos, Léo? Porque o mandato é de 4 anos e pode haver uma reeleição. Apenas uma reeleição. Não pode o chefe do executivo ficar perpetuando no poder. Ficar 4 anos, ficar 8, ficar 12, ficar 16, ficar 20. Isso é diferente do que acontece no poder legislativo. No poder legislativo, lá, eles não têm limite temporal e nem limitação para reeleição. Por exemplo, um senador, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, eles podem se reeleger quantas vezes quiserem e quantas vezes forem aprovados. No poder legislativo não existe essa limitação de tempo, não existe essa limitação de mandatos. No poder executivo é livre para quantas reeleições quiserem. Já no poder executivo é necessário. Tinha de ter limite também, Vanessa. Eu concordo com você. Eu concordo com você que tinha que ter um limite, até porque se eles ficarem se perpetuando no poder, se eles ficarem lá tanto tempo for, tem gente que tá lá há 20 anos, tem gente que tá lá há 30 anos, né? Acaba que o exercício daquele mandato deles fica sendo absoluto. Então eu também concordo com você que tinha que ter uma limitação de mandato. Acho que seria o mais prudente ter apenas uma reeleição. Mas eles entendem que o poder legislativo, por ser responsável pela elaboração de leis especificamente, e não cuidar tanto propriamente da administração pública, poderia ficar mais tempo. Mas eu também concordo que deveria haver uma limitação nessa questão da reeleição. Ah, Ainda em relação aos chefes do Poder Executivo, é importante dizer o seguinte: existem projetos na Câmara dos Deputados para que não aconteça a reeleição. Há projetos na Câmara dos Deputados para que se impeça a reeleição do chefe do Executivo. Como assim? Foi eleito uma vez, não pode reeleger. Existem projetos que tramitam na Câmara nesse sentido de se cumprir apenas um mandato, mas ainda não passou esse projeto, então por enquanto prevalece que os chefes do Poder Executivo podem ficar durante 2 mandatos, o que ele foi eleito e mais no que ele for reeleito.
Em relação ao artigo 77, vou até falar aqui com vocês. Deixa eu projetar aqui na tela aqui. Vocês estão conseguindo ver a Constituição? Estão conseguindo ver? Deu para projetar aí na tela? Então tá bom. Agora o que a gente vai falar? A gente vai falar no artigo 77 sobre quando que ocorre a eleição, principalmente do presidente e do vice-presidente da República, tá, gente? A eleição do presidente e do vice-presidente da República, gente, primeiro eu queria falar justamente com vocês isso. E foi algo que eu acho que aconteceu até em Goianésia. Só há candidatura conjunta, tá, gente? Só há candidatura conjunta. Não tem como um presidente ser candidato sem um vice-presidente. Não tem como um presidente ser eleito sem um vice-presidente. Não tem como um prefeito ser eleito sem um vice-prefeito. Não sei se vocês podem me falar se eu estou errado, mas não teve um problema aí em Goianésia que o vice-candidato de algum candidato aí estava com problema, a impugnar a candidatura dele? Não teve isso. Pelo menos me falaram isso. O que acontece? Se o vice-presidente da República tem a sua candidatura impugnada, a candidatura do presidente, ou a candidatura do governador, ou a candidatura do prefeito, ela fica prejudicada. Porque nós temos necessariamente uma candidatura conjunta. É sempre o presidente com o vice, o governador com o vice, o prefeito com o vice. Não pode o prefeito candidatar sozinho, o governador sozinho, o presidente sozinho. A candidatura é uma candidatura vinculada. A candidatura é uma candidatura conjunta. Calma aí, só o que não aconteceu, né? Calma aí, deixa eu ver o que a Kathleen mandou aqui. O que não aconteceu, né? E pode-se fazer o que foi feito, colocar outra em cima da hora. Kathleen, eu não sei o que aconteceu aí. Assim, eu acredito que eles entraram com recurso perante o TSE. Porque tem prazo para colocar o vice. Não é bagunçada assim, não. Com 5 dias, coloca outro vice. Eu não sei o que aconteceu aí. Eu não sei detalhes sobre o processo. Mas eu tenho certeza que eles entraram no TSE. Eu tenho certeza que eles entraram com recurso na junta eleitoral para analisar essa questão. Porque, assim, pelo que me falaram, faltando 10 dias para a eleição, quiseram trocar o vice. Isso não pode acontecer. Isso é fora do prazo. Está fora do prazo. Fora do prazo eleitoral. Então, teoricamente não poderia, né? Então, o que foi feito aí, eles devem ter entrado com algum tipo de recurso ou algum tipo de ação no TSE para justamente tentar passar, né, essa questão da troca do vice. Né? Eu não sei qual motivo que eles alegaram, tinha que estar com processo. Mas, basicamente, eu queria falar isso, que a candidatura dos chefes do executivo são conjuntas, elas são vinculadas, sempre com o vice. E aí, quando que acontece essas eleições? Professor, oi? Tem uma dúvida. Em relação ao caso do Maguito Vilela, por exemplo, se ele não puder assumir, Vice. aí o vice mesmo, né? Entra não o há vice. a hipótese de ter outra eleição, nada disso. Não, aí entra o vice normal. No caso dele foi o Maguito que foi eleito, não foi? Sim, foi o Maguito. Não, aí ele tomou posse, entra o vice no lugar dele. Nós vamos falar disso daqui no caso de morte. No caso de sucessão, entra o vice no lugar. A gente vai falar isso agora. Entra o vice do Maguito, beleza? Vamos lá. E o vice, gente, até deixar bem claro isso, o vice-candidato, ele é importante justamente nisso, porque podem acontecer situações ali que fogem do previsto. Então pode acontecer uma morte, pode acontecer uma doença terminal, pode acontecer um afastamento. Então por isso que é necessário ter esse vice. Mas beleza, o artigo 77 diz o seguinte, até perguntar para vocês antes de ler o artigo 77, vocês sabem quando que acontecem as eleições, gente?
Vocês sabem se as eleições têm data fixa para acontecer ou se todo ano muda? Vocês sabem quando acontecem as eleições necessariamente? Acontece em primeiro domingo de outubro e no segundo domingo de outubro. Perdão, acontece no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. Tá? As eleições acontecem sempre, todo ano, no primeiro domingo de outubro e, em caso de segundo turno, raiva. Acontecem no primeiro domingo de outubro e, caso haja necessidade de segundo turno, no último domingo de outubro. Isso é regra, isso é fixado em lei. Abriu-se uma exceção esse ano, né? Como vocês puderam ver, abriu-se uma exceção esse ano, que a eleição foi em novembro, por causa da questão da pandemia, né? Então o TSE expediu um ato normativo para mudar as eleições para novembro, mas por causa da pandemia. Mas, como regra geral, todo ano as eleições acontecem no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro, beleza? Então vamos falar aqui. A eleição do presidente e vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao mandato ao ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Beleza? Então as eleições, gente, necessariamente acontecem no primeiro domingo de outubro e isso em primeiro turno. E no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, necessariamente, gente, as eleições acontecem em outubro. Primeiro domingo de outubro no primeiro turno, último domingo de outubro no segundo turno. Beleza? Vamos continuar aqui, olha. O que o parágrafo 1º, parágrafo 2º, 3º e 4º diz? Olha, a eleição do presidente da República importará a do vice-presidente com ele registrado. Então é isso, gente. Se o presidente for eleito, sobe o vice com ele. Se o prefeito for eleito, sobe o vice com ele. Se o governador for eleito, sobe necessariamente o vice com ele. Ou seja, a eleição dos chefes do executivo importa na eleição dos vices. Volto a dizer, são chamadas de candidaturas conjuntas ou chamadas de candidaturas vinculadas. Beleza? Vamos lá. Como que se define ou como que se é eleito um candidato? Como que se é eleito um candidato? Como que é o sistema de votação? Como que é a forma de votação para candidatos a chefe do executivo? Olha, parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos ou nulos. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, algo que eu queria desmistificar com vocês. Quando que é eleito, então, um candidato para chefe do Poder Executivo? Quando for obtida a maioria absoluta de votos. Quando for obtida a maioria absoluta de votos, não computados os em brancos ou nulos. Eu até queria perguntar para vocês já ouviram falar de várias pessoas falando o seguinte, não vota em branco não, porque se você votar em branco, vai pro candidato que tá na frente. Não vota em nulo não, porque se você votar nulo, vai pro candidato que tá vencendo. Vocês já ouviram isso? Essa expressão? Ou essa fala? Seguinte, gente, isso é lenda urbana. Isso é lenda urbana, não existe. No Brasil só são computados os votos válidos. Vou deixar bem claro isso. Só são computados no Brasil os votos válidos. Como assim os votos válidos? Só são computados as pessoas que efetivamente votaram em algum candidato. Só são computados os votos que foram direcionados para algum candidato. Não existe
que voto nulo vai pro que tá ganhando. Não existe para que voto em branco vai pro que tá ganhando. Isso não existe, isso é lenda urbana. Por que isso? Porque no Brasil só são computados os votos válidos. Então, se por exemplo você quiser votar nulo em alguma próxima eleição, se você quiser votar nulo, quiser votar branco em alguma eleição, não tem problema. Esse voto seu não vai ser direcionado para ninguém. Esse voto seu não vai para ninguém, não vai para nenhuma pessoa. Então no Brasil, primeiramente a gente precisa falar justamente nisso, que os votos aqui no Brasil, eles só se dão de maneira válida. Quem vota nulo, quem vota em branco, esse voto não vai para lugar nenhum. Esse voto é esquecido, esse voto ele é como se fosse deixado de lado. Mas alguém pode perguntar, Léo, mas de onde que surgiu essa fala? De onde que surgiu essa lenda urbana? É o seguinte, antes da Constituição de 1988, o que acontecia? Os votos brancos e nulos, eles não eram computados, só que ao final da eleição, esses votos brancos e nulos, para fins de estatística, e só para fins de estatística, eram contados ou eram contabilizados juntamente com quem tivesse ganhado a eleição. Ou seja, para fins estatísticos, os votos brancos e nulos eram computados, por exemplo, no mesmo segmento que os votos do primeiro colocado. Mas, seguinte, não eram considerados válidos, era só para fins estatísticos que eles eram contados juntos com o do primeiro colocado. Veio a Constituição de 1988 e deixa isso claro. Só são contabilizados os votos válidos. Voto nulo e voto em branco não vai para ninguém, tá? Então, primeira coisa que eu queria falar com vocês. Outra coisa que eu queria falar. Vamos continuar aqui. Vamos para o artigo 77. No artigo 77 diz o seguinte, parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Ou seja, se começou a eleição e no primeiro turno, vamos colocar aqui que no primeiro turno nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos. O que é a maioria absoluta dos votos, gente? Significa o primeiro número inteiro depois da metade dos efetivos. O primeiro número inteiro depois da metade dos efetivos. Se nenhum candidato tiver alcançado essa maioria absoluta na primeira votação, ou seja, se nenhum candidato tiver ganhado no primeiro turno, vai se fazer uma nova eleição em até 20 dias, que vai cair no último domingo de outubro, e aí vão ficar concorrendo, vão para segundo turno, os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, ou seja, precisa de primeiro número inteiro depois da metade, ou seja, 50% mais um. Se ganha uma eleição quando há votos suficientes na proporção de 50% dos votos mais um. Se nenhum dos dois consegue essa maioria no primeiro turno, vai para o segundo turno, e no segundo turno alcança-se então aquele que tiver a maioria dos votos válidos. Deixando claro aqui, lembrando mais uma vez, a diferença entre maioria absoluta e maioria simples. A maioria absoluta é o primeiro número inteiro depois da metade dos efetivos, ou seja, do total, ou seja, de todos os eleitores. Já a maioria simples é o primeiro número inteiro depois da metade daqueles que votaram, daqueles que estão ali votando. Beleza? Vamos lá. Artigo 77, parágrafo 4º.
Aí diz o seguinte: se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então o que acontece? Se acaba o primeiro turno, até aproveitar a pergunta da Vanessinha aí, tá? Se depois de acabar o primeiro turno e antes do segundo turno acontecer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Então, só para separar aqui e explicar até para Vanessa, se o Maguito tivesse morrido antes do segundo turno, se o Maguito tivesse falecido antes do segundo turno, aí eles teriam que convocar o terceiro, o que teve maior votação. Eles iam convocar dentre os remanescentes, dentre os que sobraram, o de maior votação. Agora, se o Maguito foi eleito, e aí vamos supor, ele falece, aí entra o vice no lugar dele. Então, deixa bem claro isso. Se depois do primeiro turno, se no intervalo do primeiro e segundo turno morre algum candidato, ou desiste, ou tem algum impedimento legal, convoca os remanescentes, convoca aqueles que sobraram. Agora, se a pessoa vem a morrer depois de ter sido eleita, aí vai entrar o vice no lugar dela, tá bom? Agora, no parágrafo 5º diz assim, ó: se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Se, por exemplo, se tiver um candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas e tem dois candidatos que estão empatados em segundo, estão empatados no número de votos, sobe o mais idoso, prevalece o mais idoso, critério da idade aqui, tá? O critério da idade aqui. Se, por exemplo, sobram dois candidatos, vamos supor que tem um candidato que está em primeiro, esse já está garantido em segundo turno. E aí sobram dois candidatos que eles estão com empate técnico no mesmo número de votos. Se eles tiverem o mesmo número de votos, no caso, vai prevalecer aquele que tem mais idade. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora quanto aos sistemas eleitorais. O que são os sistemas eleitorais? Existem dois sistemas de eleição político. Existe o sistema da maioria absoluta e existe o sistema da maioria simples. Então, eu queria que vocês soubessem que existem dois sistemas. Existe o sistema majoritário absoluto e existe o sistema majoritário simples. Como assim? Quanto aos sistemas eleitorais, utiliza-se o sistema majoritário absoluto, e aí eu queria falar para vocês que é o sistema majoritário absoluto. É aquele sistema que tem dois turnos. É aquele sistema que tem dois turnos. Quando que se utiliza o sistema majoritário absoluto, ou seja, aquele sistema que tem dois turnos, primeiro e segundo turno? No caso do presidente da República, no caso do governador e no caso dos prefeitos que possuem nos seus municípios acima de 200 mil eleitores. Então vamos lá. Quem que adota o sistema majoritário absoluto? Quem que adota o sistema majoritário absoluto? Qual que é esse sistema majoritário absoluto? O que tem dois turnos. Utiliza-se o sistema majoritário absoluto nas eleições para presidente da República, nas eleições para governador de estado e nas eleições para prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. E aí eu dou exemplo para vocês.
Por que que Goianésia tem um turno só? Por que que Goianésia, a cidade de Goianésia, teve um turno só para prefeito? Porque Goianésia é uma cidade que tem menos de 200 mil eleitores, ou tem até 200 mil eleitores. As cidades que possuem até 200 mil eleitores, elas vão seguir o sistema majoritário simples, vão ter um turno só. As cidades que tiverem mais de 200 mil eleitores vão ter 2 turnos. Por exemplo, aqui na cidade que eu tô aqui em Anápolis, que é minha cidade natural, aqui tem mais de 200 mil eleitores. Nesse caso aqui teve 2 turnos para prefeito. E aí eu queria deixar bem claro isso para vocês. Gente, não são 200 mil habitantes, são 200 mil eleitores. Isso cai muito em prova, eles têm cobrado muito em prova, e eu queria que vocês ficassem atentos. Cidades até 200 mil eleitores, sistema majoritário simples. O que é o sistema majoritário simples? Vai ter um turno apenas de votação. Sistema majoritário é aquele sistema que tem 2 turnos de votação. E aí são 2 turnos de votação para quê? Para prefeito, para governador e para presidente da república. Tá bom? Então grava isso, as cidades com até 200 mil eleitores, o sistema de votação é majoritário simples. Vamos continuar aqui. Até aproveitar e falar. Quais que são os sistemas, quais que são as eleições que utiliza-se os sistemas de maioria simples, majoritário simples? Deixa eu só falar aqui para vocês. Para executivo, votação para executivo, sistema majoritário absoluto, como regra geral. Para o poder executivo, sistema majoritário absoluto. Ressalvados as cidades com até 200 mil eleitores. Poder legislativo, sistema proporcional. Legislativo, sistema proporcional. Qual que é a exceção no poder legislativo? Eleição para senador. Eleição para senador tem apenas um turno de votação. Ou seja, eleição para senador é o sistema majoritário simples, tá? Então não esqueça disso. Oi? Esse negócio aí de maioria simples e tal, onde que tá aqui na Constituição mesmo? Que eu não tô enxergando mais nada aqui. Tá lá no artigo 29, inciso 2. Sim, lá em cima, né? Tá lá em cima, tá lá pra cima. Artigo 29, inciso 2. Tá bom? Beleza, valeu. Então, valeu, então. Então, só relembrando aqui, poder executivo, sistema majoritário absoluto. Poder legislativo, sistema proporcional. Exceções: cidades com até 200 mil eleitores, sistema majoritário simples. E Senado Federal, sistema majoritário simples. Beleza, vamos continuar aqui. Que diz o artigo 78? O artigo 78 diz assim, ó. O presidente e o vice-presidente da República, eles tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência nacional. Então é o seguinte, no ano seguinte, no caso, né, no primeiro dia de janeiro, seguinte ao das eleições, o presidente e o vice, eles tomarão posse em sessão do Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai fazer a cerimônia de posse do presidente e do vice-presidente da República. Então, se vocês, quem acompanha um pouco de política, ou quem acompanhou nos anos anteriores, vocês podem ver que o presidente e o vice, eles fazem aquele trajeto de carro, eles sobem a rampa do Congresso Nacional, e aí vai ter uma cerimônia de posse, onde o presidente do Congresso vai, né, ali celebrar e vai passar para o presidente da República, com toda a solenidade
que ele está tomando posse naquele momento como presidente da República. Então, quem faz a posse do presidente e o vice-presidente da República é justamente o Congresso Nacional. Agora, o que é importante falar aqui, ó, no parágrafo único: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então é o seguinte: se a partir do dia da posse, tá? Vamos colocar lá, 1º de janeiro. Se a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à eleição, o presidente e o vice, salvo motivo de força maior, ou seja, salvo se tiver adoentado, salvo se tiver acidentado, enfim, salvo motivo de força maior, eles não tiverem assumido o cargo será declarado vago, tá? O cargo será declarado vago. Então, o presidente e o vice, eles têm até 10 dias para tomar posse dos cargos respectivos de presidente e vice-presidente da República, sob pena do cargo ficar vago. Ou seja, se não tiver uma justificativa plausível, ou seja, se não tiver um motivo de força maior, o cargo deles vai ser considerado vago e vai ficar em vacância. Eles vão perder necessariamente o cargo de presidente e vice-presidente da República. Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre sucessão e vamos falar um pouquinho sobre substituição. O que é a sucessão? Vamos colocar aqui o que é uma sucessão presidencial. Sucessão presidencial é quando acontece uma ausência do presidente de forma definitiva, tá? Sucessão presidencial é quando ocorre de forma definitiva, quando há um afastamento definitivo e um afastamento permanente do presidente, ou seja, situação que ele sai do cargo e não vai voltar mais. Então, por exemplo, no caso de morte do presidente da República, no caso de afastamento por um processo de impeachment, no caso de invalidez permanente, ou seja, os casos de sucessão presidencial são casos, e aí eu até queria falar para vocês, é uma limitação definitiva, é uma ausência permanente, é uma situação categórica de afastamento. Quando acontece isso, quem sucede o presidente da República? Quem sucede o presidente da República vai ser o vice-presidente. Aqui no artigo 79 diz assim, ó gente: substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga. Percebam, são duas situações. A primeira situação é substituição do presidente e a outra é a sucessão do presidente. Quando acontece substituição do presidente no caso de impedimento, nesse caso é uma limitação passageira, nesse caso é um afastamento com volta, nesse caso é um afastamento temporário. E já a sucessão do presidente, quando acontece vacância, já é um afastamento definitivo, já é uma limitação permanente. Então percebam, ocorre substituição no caso de impedimento. No caso de impedimento do presidente acontece substituição. E no caso de vacância, que é permanente, aí acontece a chamada sucessão. Então, olha, se o presidente está impedido de exercer o cargo, isso é uma limitação temporária, isso é um afastamento transitório. Agora, se acontece vacância do cargo do presidente, significa que é algo permanente, significa que é algo definitivo. E o que é necessário a gente falar sobre isso? Quando acontece vacância do cargo, quando há um afastamento permanente, há uma limitação definitiva, há um afastamento categórico, como a gente falou, morte, impeachment, acidente,
Nesse caso, é o vice-presidente que assume de forma definitiva. Então vamos utilizar um exemplo mais comum aqui. Última situação que aconteceu, a Dilma era presidente, ela foi impeachmentada, ou seja, o cargo dela ficou vago. Precisou-se suceder ela. Quem que entrou no lugar dela? O vice-presidente, entrou Michel Temer, certo? Bacana. No caso de impedimento do presidente, ou seja, um afastamento temporário, transitório, para substituir o presidente também, como regra geral, entra o vice-presidente. Mas nós vamos falar aqui que no caso de impedimento, outras pessoas podem substituir o presidente. Então aqui, não vou falar aqui do artigo 79, que fala só da questão que o vice-presidente da República, além das atribuições que for conferida por ele por lei complementar, ele vai auxiliar o presidente sempre que for convocado para ele por missões especiais. Então o presidente da República viaja, o presidente da República vai em missões diplomáticas, vai em alguns eventos e tem outras atribuições que são definidas em lei complementar. Mas o que é importante a gente falar é o seguinte: no caso de vacância do cargo, no caso que gera verdadeiramente sucessão do cargo, o vice-presidente assume. Agora, e se houver impedimento do presidente, se houver impedimento do presidente, ou seja, se houver uma limitação temporária, nesse caso, quem assume é o vice-presidente. Então vamos colocar o seguinte: imagine que o presidente da República está em viagem. Quem que substitui o presidente aqui no Brasil? O vice-presidente. Mas vamos supor que o vice-presidente ele está doente. E aí nós temos uma situação que o presidente está fora, está afastado, e outra situação que o vice-presidente também está afastado por doença. Nesse caso, quem que vai assumir e quem que vai atuar como presidente do Brasil? Teoricamente era para ser o vice-presidente, né, gente? Não sei se vocês concordam. Então, presidente viajou, vamos fazer o cenário aqui. Presidente viajou, assume o vice. Só que vamos supor que o vice, ele pega uma doença, ele pega lá, fica com apendicite, ele tem que se afastar temporariamente. Nesse caso, o que vai acontecer? O presidente e o vice, eles vão ficar afastados. Quem que assume no lugar deles? Aí vai surgir. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Então é o seguinte, gente, imagina que numa situação bem excepcional, o presidente está afastado, vice está afastado. Quem que assume no lugar deles como presidente da República para aquela situação? Primeiro, presidente da Câmara dos Deputados. E aí vocês podem me perguntar, Léo, mas por que o presidente da Câmara assume no lugar do presidente do Senado? Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. Porque a Câmara dos Deputados representa o povo, tá bem? Então, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados. Se o presidente da Câmara dos Deputados não puder, aí vem o presidente do Senado Federal. E se o presidente do Senado Federal não puder assumir, aí chama o presidente do STF. Já aconteceu do presidente do STF assumir como presidente no Brasil? Já, tá? Já aconteceu. Ministra Ellen Grace foi presidenta no Brasil durante um dia. Tava todo mundo ocupado, tava todo mundo afastado e ela assumiu como presidente da República durante um dia. Lembrando, é só uma substituição. Substitui quando os respectivos voltarem do impedimento, todo mundo vai para o seu lugar. Beleza? Então essa é a situação. Lembrando, substituição é diferente de sucessão. Substituição é caso transitório, é caso passageiro. Já a sucessão
é caso definitivo, é caso permanente. Beleza? Vamos lá. Próxima. Vamos lá. Para mim, professor, no caso do impeachment da Dilma, deveria ter saído a Dilma e o vice. Não, mas não sai não, Kelly. Não sai não. Assim, eu entendi que você falou, né? Eu entendi que você falou assim, mais de brincadeira, né? Mas no caso, o impeachment recai só sobre o presidente, né? A não ser se o vice tivesse envolvido, né? Se o vice tivesse envolvido, aí eles poderiam impeachment os dois. Mas no caso dela, como só foi o dela, aí o Temer assumiu, né? Vamos lá. Artigo 81. O que diz o artigo 81? Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Então é o seguinte, essa daqui é uma situação excepcional. Como que é essa situação excepcional? A gente falou que no caso de substituição, vai assumir, em caso de afastamento, né, do presidente, do vice, assume presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Agora, e se acontecer uma situação de vacância? E se acontecer uma situação que de forma definitiva o presidente e o vice eles estão definitivamente fora, definitivamente afastados. Imagina que o presidente e o vice morrem num acidente. Imagine que o presidente e o vice eles são impeachmentados. Ou seja, nós temos nesse caso uma vacância de 2 cargos, tanto do presidente e do vice. O que acontece nesse caso? Aí acontecem 2 situações, gente. Se essa vacância acontece nos 2 últimos anos do mandato presidencial, aí a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga pelo Congresso Nacional. Grava essa situação aqui. Essa é a única situação na nossa Constituição Federal de eleição indireta. É a única situação de eleição indireta, que quem vai escolher os próximos presidentes e vice-presidente da República vão ser o Congresso Nacional. Imagina, vou ler a outra hipótese aqui para depois eu falar sobre. Parágrafo 1º diz o seguinte: ocorrendo a vacância nos 2 últimos... Vamos lá. Eu li o primeiro, li o parágrafo 1º depois do artigo 81. Vamos lá. Perdão, artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Essa é a primeira situação. Próxima situação. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então é o seguinte, imagina que tem um presidente e um vice. E esse presidente e esse vice, eles morrem. Ou esse presidente e esse vice, eles são impeachmentados. O que acontece? Abre 2 vagas, uma para presidente e uma para vice. Como que se deve proceder? Aí a Constituição diz o seguinte: se essa vaga acontece nos 2 primeiros anos de mandato, se essa vacância acontece nos 2 primeiros anos de mandato, aí o que tem que fazer? 90 dias depois de aberta a última vaga, far-se-á eleição no Congresso Nacional. Então imagina o seguinte, imagina que um presidente e um vice foram eleitos. Se eles morrerem nos 2 primeiros anos de mandato, o que acontece? Depois da última morte, vai ser feita uma nova eleição direta para a escolha do presidente e do vice. Ou seja, eleição direta. Isso
Isso se for nos 2 primeiros anos de mandato. Se o presidente e o vice morrem nos 2 primeiros anos de mandato, far-se-á uma nova eleição. Todo mundo vai votar de novo. Ponto. Agora, se o presidente e o vice morrem nos 2 últimos anos de mandato, aí nesse caso vai ser feita uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai escolher entre eles ali o novo presidente e o novo vice da República. Beleza? Então vamos até utilizar como exemplo aqui. O Bolsonaro entrou ano passado, não foi, gente? O Bolsonaro entrou em 2019? Foi eleito em 2018? Foi sim, né? Então vamos supor o seguinte, nós estamos no final do ano agora. Ainda está nos 2 primeiros anos de mandato. Imagine que por alguma razão o Bolsonaro e o Mourão morram. O que tem que ser feito? 90 dias depois da morte do último, far-se-á uma nova eleição. Manda todo mundo para as urnas e vai votar de novo. Agora, se o Bolsonaro e o Mourão morrem ano que vem, aí nesse caso acontece uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional. Beleza? Essa é a única hipótese de eleição indireta no Brasil, em que os próprios congressistas votam para o próximo presidente e para o próximo vice. Beleza? Então, 2 primeiros anos de mandato, nova eleição. 2 últimos anos de mandato, eleição indireta. Beleza? Vamos lá. O parágrafo 2º fala sobre o chamado mandato tampão, que é um mandato tampão. Quem assumir o cargo tem que completar o mandato. Quem assumir o cargo do presidente tem que assumir. Quando for assumir o cargo do presidente, vai cumprir o mandato que resta, vai cumprir o mandato que falta. Ou seja, em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, ou seja, vai só cumprir o mandato, o chamado mandato tampão. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte à sua eleição. E por último aqui, o artigo 83 diz que o presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda de cargo. Então é o seguinte, gente, se o presidente e o vice quiserem sair do país, se o presidente ou o vice quiserem se ausentar do país por mais de 15 dias, eles têm que pedir uma licença para o Congresso Nacional, chamada essa de licença congressual. Essa licença congressual aqui é somente para os afastamentos acima de 15 dias. Então é o seguinte, se o presidente ou o vice vai fazer uma viagem para o exterior, essa viagem dura 5 dias, 7 dias, 10 dias, eles não precisam avisar o Congresso e nem precisam de nenhuma autorização. Agora, se o presidente ou o vice eles se ausentam, venham se ausentar do país por período superior a 15 dias, necessariamente eles precisam da licença congressual, precisam da licença do Congresso Nacional, sob pena de perda do cargo. Deixa eu ver o que a Kelly perguntou aqui. Mas essa eleição tem duração de 2 anos de mandato, se ocorrer a morte com os 2 anos? Como assim, Kelly? Não entendi. Quem entrar no lugar dele só vai completar. Se o presidente e o vice morrem agora, aí vai ter nova eleição, certo? Os novos eleitos só vão cumprir o restante do mandato, vão ficar lá só 2 anos. Não vai ter mandato de 4 anos. Já que eles estão sucedendo, eles só vão cumprir o restante do mandato. Por exemplo, morreu o presidente e o vice agora. Vai ter nova eleição. Elegeram um novo presidente. Elegeram um novo vice. Eles completam o mandato dos que tinham sido eleitos. É o chamado mandato tampão. Se eles morreram agora, eles ficam só até o restante do tempo. Beleza?
Tranquilo? Beleza. Gente, essa é a nossa matéria de hoje. Nós ainda temos mais 2 aulas, então estou tentando dar matéria meio que a conta-gota aqui pra gente não extrapolar a matéria. Nós temos o finalzinho de poder executivo para dar. Nós vamos falar sobre um pouquinho de poder judiciário e nós vamos falar sobre estado de sítio e estado de defesa, tá? Matérias que são curtas aí e por isso que eu tô dando de pouquinho em pouquinho. Tá bom? Tudo certo? Gente, então é isso. Valeu demais, muito obrigado. Obrigado aí pela participação, obrigado pela presença. Valeu demais, sempre bom estar com vocês. Deus abençoe. E tamo junto. Qualquer coisa que precisar, tô à disposição. Tá bom? Valeu, gente. Fica com Deus. Até mais. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Não, então tá beleza. Qualquer coisa eu tô no celular. Valeu, gente. Até mais. Professor, Oi. quando que a pandemia acaba mesmo? Eu quero minhas aulas de volta. Ai, Carlinha, não sei não, minha amiga. Sério mesmo. Tava tudo não. programado pra voltar semestre que vem, né? Mas aí com esse negócio dessa segunda onda aí, o pessoal tá com medo. É, tá difícil, viu? Mas... Muita gente larga a faculdade. mas eu tenso. entendo assim essa questão do pessoal sair. Porque o pessoal vai desanimando, né? Ficar só online não adianta, né? Não é a mesma coisa, né? Acho que as pessoas têm medo da qualidade cair, né? E ser um tempo e dinheiro perdido. Mas assim, até perguntar pra vocês. Vocês acham que... Quer dizer, eu já sei a resposta, né? Mas eu falo assim, cai muita qualidade, não cai, gente? Ai, professor, na minha opinião, não tem como ser da mesma forma que nas aulas presenciais. Mas eu reconheço e acredito que os outros devem também pensar dessa forma, que todos os professores se viraram e se desdobraram de todas as formas possíveis para poder dar o seu melhor nas aulas. Isso aí eu tenho que assumir. Espero que nós voltemos logo, né, com as aulas presenciais, mas para a situação que a gente está vivendo, eu não estou, como se diz, decepcionada com a qualidade, não. Entendi. Para mim é uma qualidade que é boa, entendeu? Aham, Supre as nossas necessidades. entendi. O ideal não é, né? O ideal era que fosse presencial, mas... vamos esperar, né? Difícil. Mas tá bom. Mas, de qualquer forma, todos os professores estão de parabéns.